Olá, bem-vindos a mais um vídeo aula. Hoje eu vim mostrar para vocês mais um mini álbum fofo. Esse mini álbum ele tem uma estrutura muito legal, que é uma estrutura pronta já da Height Swap. É uma estrutura que foi feita com o chipboard branco, ele tem um acabamento muito bonito e ele já tem gold foil, que é aquele dourado bem lindo que já vem impresso de fábrica. Eu utilizei aqui a nossa coleção Sonhos nos Alpes para decorar esse álbum e ela é muito fofinha. Aqui você tem várias tagzinhas que você pode estar colocando fotos ou falando sobre, escrevendo sobre as fotos. Aqui tem os detalhes em gold foil. Aí a gente tem fotos, aqui tem um bolsinho com mais fotos. E aqui mais uma foto e mais enfeites. É um álbum pequeno, muito simples de fazer, não tem nenhuma dificuldade. E aqui na capa tem um enfeitinho que eu vou chacoalhar assim, não vai dar muito para vocês verem, mas é um shaker box, que é um enfeite muito fofo que vocês vão adorar fazer. Vamos lá ver como é que faz? Vou começar mostrando para vocês aqui a capinha do álbum. É tudo bem fofinho, tem vários enfeites. E aqui no meio, gente, tem um enfeite que é feito com shaker box. Fazer essa técnica é bem simples. Basicamente, aqui no fundo a gente vai carimbar. E aí a gente vai colocar essa moldurinha com o acetato. E depois os enfeitinhos dentro para na hora que chacoalhar eles ficarem mexendo. A gente tem também no fundo da capa um acabamento que vocês não devem estar conseguindo ver direito, mas é uma textura com pasta de modelagem. Tem também uma textura com stencil e carimbeira. Mas ela vai fazer toda a diferença para levantar assim, todos os enfeites da capa. Aqui nessa primeira parte do álbum, atrás da capa, a gente tem várias tagzinhas que você pode escrever, pode estar colocando foto e elas ficam aqui dentro do bolsinho. Aqui na direita a gente tem um enfeite em gold foil, que é do próprio álbum, que é da própria estrutura dele, já vem pronto assim de fábrica. Quando a gente abre, agora a gente vai encontrar duas fotos. E nesse primeiro lado tem também esse bolsinho, que a gente abre e fica um enfeitinho mais outra foto. Aqui a gente fez uma sobreposição de várias flores e elementos em cima da foto. Aqui também tem mais foto. Tem também na outra página mais gold foil e esse apliquezinho de chavinha que é muito fofo, que eu amarrei com fitas. E para finalizar, aqui é a contracapa. Eu amarrei a estrutura desse álbum com as argolas e coloquei algumas miçanguinhas para enfeitar, que eu achei que ficou muito fofinho. Aqui a gente tem o kit com todos os materiais. Essa daqui é a estrutura do mini álbum que já vem pronta, é uma estrutura da Height Swap. E é muito legal porque ela é de chipboard, com acabamento branquinho bem lindo, e tem também detalhes em gold foil. Aqui a gente tem todas as folhas da coleção Sonhos nos Alpes, é um total de 14 estampas diferentes, são 7 folhas dupla face. Vocês já recebem também essa meia folha com um carimbo já pronto e também essas borboletas, que é um furador que a gente vai usar. E aqui atrás tem um monte de flores para a gente recortar. Nesse saquinho menor, eu acho mais fácil você pegar uma caixinha ou uma latinha para você colocar todos os enfeites dentro. Assim você vai evitar de perder qualquer um desses itens que são bem pequenininhos. Tem também essa transparência, que a gente vai fazer o shaker box. Tem esse enfeitinho em canvas. Aqui tem todas as pecinhas que você vai colocar no seu shaker box. E tem todos os outros itens que a gente vai usar também. Agora a gente vai pegar toda a estrutura do mini álbum e a gente vai fazer ele em ordem. Repara que na direita tem o índice. Então, a parte de cima é a primeira, aí vem a segunda, a terceira e a quarta, que é aquela que tem o índice lá embaixo. A primeira que a gente vai fazer é a da flor, que é a capa. Eu vou precisar de um stencil geométrico, você vai usar o que você tiver em casa.
e vai precisar dessa carimbeira da Distress Ink mais rosada. Para passar a tinta da carimbeira, você pode estar usando o Ink Blending Tool, que é essa ferramenta, e se você preferir, pode usar também a dedeira. A gente vai fazer uma textura aqui embaixo, mas não se preocupe em fazer tudo, porque não vai aparecer no seu álbum. Porque se você reparar aqui no álbum original, somente em cima e do lado esquerdo que aparece um pouco. O resto nem adianta fazer porque tem muito enfeite, então nem vai dar para ver. Você vai posicionar a sua plaquinha de stencil em cima do álbum. E se você preferir colocar uma fita crepe, vai ajudar a grudar e não vai soltar, né? Então é mais fácil na hora de passar a tinta em cima. E aí eu vou pegar minha ferramenta, vou molhar um pouquinho na minha tinta e vou começar a pintar nos buraquinhos do meu stencil. Posso fazer movimento circular ou dar batidinhas. Lembrando de fazer só na parte de cima e um pouco na esquerda. E aí, quando você tira, já fica um efeito bem legal. É clarinho, eu usei essa cor rosada, bem clara, mas se você quiser, usa uma cor mais escura. Eu acho que tons pro azul, pro preto vão ficar bons também, se você preferir. Agora que a gente já fez essa parte de baixo, a gente vai fazer uma nova textura usando a pasta de modelagem. Eu tenho essa daqui da marca Acrylex, mas você pode usar qualquer outra que você tiver. E mais um stencil. Tô usando esse aqui do modelo do Tim Holtz, que ele tem umas bolinhas, parece um floquinho de neve. Eu vou posicionar ele mais ou menos em cima do mesmo lugar que a gente fez a primeira etapa do fundo, para fazer essa textura acima. Mas também lembrando que não adianta fazer em outros lugares, porque não vai aparecer nos enfeites da capa, né? Vou prender aqui com a fita crepe. E com a espátula eu já vou passando. É bem simples de passar, é só ir posicionando a pasta em cima e puxando, como se estivesse fazendo um bolo. Eu adoro fazer isso aqui, é uma delícia. E aí você vai tirando um pouquinho do excesso, até ficar bem lisinha a sua pasta. Na hora de guardar, você tem que tirar qualquer resíduo que ficar aqui na tampinha, porque na hora de rosquear, isso pode prejudicar depois quando você for abrir. Ela resseca e fica bem dura para você abrir depois. Puxar com cuidado o stencil. E olha como é que ele fica lindo. Não sei se dá para vocês verem tão bem, mas é bem legal esse efeito. Se você quiser fazer um pouquinho ali embaixo, vai aparecer também. Então é só passar um pouquinho em algumas posições aqui embaixo e tá ótimo. Na hora de lavar, é melhor você lavar com a pasta ainda molhada, porque depois que ela resseca, fica bem difícil de tirar do seu stencil. Agora eu vou pegar um agulhão e eu vou tirar essas bolinhas do mini álbum, que depois a gente vai encaixar as argolas. Então é só ir apertando assim com o agulhão e puxando a bolinha. Vou fazer isso em todas as páginas. Agora a gente vai pegar essa folha aqui que eu já mandei carimbado e também com a borboleta furada para vocês. Eu peguei a minha folha, dividi ao meio. Aqui eu tenho a minha Precision Press, que é essa ferramenta que ajuda a fazer uma carimbada com bastante precisão. Eu amo essa ferramenta. Tenho aqui também essa cartela de carimbos da nossa coleção Sonhos nos Alpes.
E aqui a minha carimbeira VersaFine na cor preta. Você pode usar a carimbeira grande, a pequena, o que você quiser, a mesma tinta, tá? Eu vou encaixar o meu papel aqui no ângulo da ferramenta. O meu carimbinho, ele já tá sujinho porque eu carimbei várias vezes e ainda não lavei, mas eu vou encaixar ele aqui no meu papel na posição que eu quero que ele fique. Aí eu vou baixar a minha ferramenta para o acrílico grudar aqui no carimbo. E agora é só passar a tinta no seu carimbo. Depois é só baixar aqui o acrílico e pressionar um pouquinho. E já ficou prontinho, olha que lindo que fica. Se por acaso na hora que você carimba não ficou muito legal, não tem problema, você passa a tinta de novo no seu carimbo e aí você volta e carimba no mesmo lugar, que ele vai ficar ótimo. Porque essa ferramenta ela funciona dessa forma, você pode carimbar quantas vezes quiser, porque ela é precisa no mesmo local. Aí eu peguei o meu furador da Martha Stewart, que é esse daqui da borboleta, e fiz aqui um furinho e já mandei para vocês assim já furado, tá? Aqui nesse pedaço do carimbo é onde a gente vai usar para fazer o shaker box. Nessa outra folha, vocês estão vendo aqui essa moldura azul, você precisa recortar ela do jeitinho que eu fiz aqui. Então passa o estilete com a régua e tira o meio, tem que vazar o meio e ela vai ficar dessa forma aqui. Depois que você recortou direitinho a sua moldura e vazou o meio, a gente vai colocar aqui em cima do carimbo para você entender como é que vai ficar depois do shaker box. Vocês receberam uma transparência, que é esse acetato. É a primeira coisa que a gente vai ter que colocar na moldura. Então eu vou pegar a minha cola, pode ser cola líquida comum para scrap. Se você preferir colocar cola de silicone, até a fita dupla face também funciona. E aí você vai passar em todos os lados aqui da sua moldura. Agora é só você encaixar aqui o acetato em cima da moldura. Se você achar mais fácil, pode estar dobrando ele um pouquinho e já recortando. Assim, na hora que você encaixar o acetato, ele já vai estar do tamanho exato da moldurinha. Ou você pode colar e aí você recorta depois também, não tem problema nenhum. Agora eu vou cortar um pedacinho da fita banana, eu prefiro colocar lá na placa de corte, e aí com a ajuda do estilete eu já corto dos tamanhos que eu preciso. E a gente vai colocar essa fita em toda a área da minha moldura. Você não pode deixar nenhum pedacinho sobrando sem a fita banana, senão as miçanguinhas, os brilhinhos vão cair tudo depois. E toma cuidado para a cola, né, da fita banana não ficar aparecendo para fora da moldura. Então você tem que cortar a fita fininha para ela caber aqui nesse pedaço. Depois que eu já coloquei fita na minha moldura inteira, eu vou posicionar ela aqui em cima do meu papel, onde tem o carimbo. E eu acho mais fácil a gente marcar com um lápis, agora a moldura, para depois recortar já o tamanho certinho que você precisa encaixar ali na moldura azul.
Aí você vem com o seu estilete ou com a tesoura, tanto faz, e já corta, deixando essa linha não aparecer da marcação do lápis. Então você corta um pouquinho para dentro. Agora você vai pegar dentro do saquinho de miudez, esse saquinho com um monte de coisinhas lindas. Você toma cuidado porque assim, a gente colocou bastante glitter, bastante pozinho. Parece que é pouco, gente, mas não é. Então você tem que colocar uma quantidade suficiente para caber na sua moldurinha azul e também não ficar tão cheio, porque senão quando chacoalha você nem enxerga o carimbo de baixo. Agora é só você passar a colinha aqui na fita banana. Apesar da fita banana já ter cola, eu prefiro colocar uma colinha a mais. Eu coloquei muitas pecinhas dentro, mas eu quis mostrar para vocês que fica muito cheio. Então acho mais fácil abrir, tira um pouquinho do excesso e aí depois você fecha certinho com a quantidade suficiente. Então tome esse cuidado quando você for fazer. Se você quiser, por exemplo, que o seu shaker box fique ainda mais alto e que caiba mais pecinhas, é simples, é só você colocar 2 camadas de fita banana, por exemplo. Gente, olha que gracinha que fica, eu amo esses efeitos e fica lindo em vários tipos de projetos, tem que fazer bastante, é muito fácil e muito legal. Agora a gente vai pegar essa folha que a gente já cortou a moldurinha e eu vou mostrar vários outros enfeites que vocês vão precisar recortar desse jeitinho que eu fiz. Então tem esse quadradinho das flores, essa bandeirinha amarela, a tag do ursinho, esse coração, essas 2 tags amarelinhas, o ser feliz, essa maçãzinha, o coração do lado da maçã, esse cacto fofinho. E a gente tem também essa partezinha do I love you. É só o I love you que eu preciso. O resto dos enfeites eu não vou usar. Tem mais um que a gente vai usar depois com um furador circular, mas eu mostro pra vocês. E a folha vai ficar assim quando você tirar todos os enfeites. Ela vai ficar bem dividida. Essa outra folha de elementos, a gente também vai precisar recortar vários itens. Tem essa bandeirinha com a frase, depois tem essas outras bandeirinhas coloridas. É só você cortar o detalhe deixando uma pequena margem que você consegue fazer ele ficar desse jeitinho aqui. Aí você vai ter 3 estrelinhas, eu escolhi a estrelinha do meio. Aí a gente vai cortar os 4 diamantes, o grande e os 3 pequenos. Esse vasinho de flor é só vir com a tesoura com cuidado para conseguir cortar essas partes bem pequenas dela, mas é bem tranquilo de recortar, só dá um pouquinho de trabalho. Aí a gente tem o cacto, tem esse balãozinho com a frase, o muito amor, essa tagzinha com a frase também. E ela vai ficar mais ou menos assim, depois que você tirar todos os enfeites. Desse outro lado aqui, vocês ainda deixem, porque a gente ainda vai recortar um pedaço de papel. Nessa outra folha de cards, a gente vai recortar esse daqui, só que com a tesoura, deixando aqui todos os detalhes dessa moldurinha. Depois a gente vai usar esse outro lado do papel, mas a gente vai recortar depois. Essa folhinha da raposa, a gente vai recortar a raposa. Então você vem com a tesoura
E aí você vai tirar todo o desenho dela e a sua folha vai ficar assim. Só que essa parte preta você guarda que a gente vai usar depois. Agora a gente vai pegar esse papel rosa, que é o papel do gato, e do outro lado tem as flores. Vocês receberam uma folha inteira e essa folha aqui a gente já recortou. Essa daqui que a gente já recortou, vocês vão usar o lado de flores e podem cortar da forma que vocês quiserem. Eu já cortei alguns modelos aqui para vocês poderem ver. Você pode deixar elas assim pequenas ou maiores já com os raminhos, tanto faz. Mas essa folha que tem a metade, vocês aproveitem para já recortar todas as flores que vocês quiserem. Dá uma olhadinha aqui no álbum como é que elas vão ficar na capa e também nessa página com a sobreposição da foto. Eu não usei muitas flores, mas você recorta da forma que você quiser, porque é bem livre essa parte de decorar com as flores. Essa folha que tá inteira, a gente vai recortar ela em algumas medidas. A gente vai começar cortando a barrinha. Eu vou usar depois algumas palavrinhas da barrinha, então você já deixa ela guardada. Agora a folha a gente vai deixar do lado direito o gato. O primeiro corte vai ser 17 por 11. O segundo vai ser 13 por 10. E o terceiro vai ser 6 por 14,5. Esses papéis que vão sobrar aqui, se você quiser recortar mais flores, também pode. Esse aqui é o papel da coruja. A gente vai começar tirando a barrinha. Eu vou começar deixando a minha coruja para o lado esquerdo e vou fazer o primeiro corte, que mede 13 por 19,5. Não tem problema você cortar um pedacinho da testa da coruja, porque ela nem vai aparecer. Então, ele vai ficar assim, 13 por 19,5. Esse pedacinho que sobrou, eu vou cortar 11 por 9. Agora eu vou cortar 17 por 11. E depois 11 por 9. Então, eu vou ter dois papeizinhos 11 por 9, um que mede 17 por 11 e um que mede 19,5 por 13. Esse da coruja, a gente já pode dobrar ao meio, deixando o desenho da coruja para fora. Quem tiver a dobradeira, facilita para dobrar melhor. Agora a gente vai pegar o papel amarelinho que tem o urso. Vou começar tirando aqui a barrinha, porque eu vou usar ela depois. Vou fazer um primeiro corte de 17 por 11.
Agora um segundo corte de 14,5 por 8. Mais um corte que é quase igual, mas é 14 por 8,5. Mas também se você cortar os dois na mesma medida, não tem problema. E por fim, a gente vai fazer um quadradinho medindo 10 por 10. Então a gente vai ter um total de 4 folhinhas. Agora a gente vai pegar aquele papel da raposa que a gente cortou. E eu vou fazer o primeiro corte de 11 por 17. E o segundo corte com 10,5 por 7. A gente só vai usar esses dois. Agora, na folha de cards, que a gente separou aquele enfeite, só um, a gente vai tirar esse lado geométrico, aonde tem esse card que está escrito weight. A gente vai usar o outro lado, mas ele está um pouquinho maior do que a medida que eu preciso. Então, você vai cortar ele 14 por 10,5. Agora, aquela folha que eu falei para vocês que a gente ia usar depois, a gente vai começar tirando a barrinha. E aí você vai escolher um pedacinho que vai medir 10 por 8. Eu queria, na minha capa, o pedaço preto e o rosa. Então, eu vou cortar ele nesse sentido aqui. E ele vai ficar assim, 10 por 8. Agora que a gente já preparou a base da capa, eu esperei secar um pouquinho, eu vou virar e a gente vai decorar a parte de trás primeiro. Os papéis já estão todos recortados, isso facilita. A base vai ser o papel azulzinho. Eu vou passar cola nele, na área toda, e cola líquida comum para scrap. Vou deixar uma margem sobrando em todas as laterais, em cima e embaixo. Esse papel preto pequenininho mede 10,5 por 7 e ele vai ser um bolsinho. Quem quiser pode fazer um meio círculo aqui na ponta. É só você marcar o meio do papel e com um furador de círculo pequeno, você faz uma meia bolinha, ele fica esse charminho. E ele é um bolso, então você só pode passar cola nas duas laterais e na base. Não pode ter cola no meio e nem em cima, senão depois as tags não entram nesse bolso. As tags que você quiser arredondar os cantos, é só você escolher. Eu gostei dessa daqui do ursinho arredondada. Quem não tem essa ferramenta, esse furador de arredondar, pode estar fazendo na tesoura. E todas as outras tags que eu vou colocar aqui nesse bolsinho, vocês também já podem ir encaixando para facilitar. Essas tags depois você vai usar para escrever sobre as fotos, ou quem quiser pode colocar a foto atrás também. Essa frase já está cortada, a gente só vai colar na parte de cima. Deixei uma margenzinha azul aparecendo em cima.
Nessa barrinha de papéis, a gente vai recortar 2 palavrinhas. Vocês escolham quais vocês querem. Eu escolhi essas 2 aqui. Uma delas eu vou colocar embaixo e a outra em cima como se fosse uma bandeirinha. Com a minha carimbeira eu vou fazer um leve sombreado, que eu acho que fica bonitinho também. Só que eu vou fazer só nessa clarinha, a outra eu já acho que não precisa. Vou colocar a bandeirinha na parte de cima. E aquela estrelinha bem pequenininha, eu vou encaixar aqui também com um pinguinho de cola. Embaixo eu vou posicionar a minha palavra, só para eu ter a referência e colar o meu cacto primeiro. Depois, logo em cima do cacto, eu já coloco a minha palavra. Agora eu vou colar os meus diamantes, vou colocar 2 deles com cola e um deles com fita banana. Você pode escolher qual você quiser para colocar com fita banana, que eu acho que fica bem bonitinho. E essa página já está pronta. Agora a gente vai fazer a capa. Nessa primeira folha aqui, a gente tem esses círculos e eu tenho um furador circular que mede aproximadamente 2 polegadas. E eu vou cortar ele aqui para facilitar. Se você não tiver o furador, é só recortar com a tesoura mesmo. Eu vou usar a cola de silicone porque eu acho que é mais fácil de grudar nessa base, que é um pouquinho mais lisa, e também pelo fato dela estar com textura. E vou colocar o meu círculo em cima, deixando uma margem da minha esquerda para não tampar o furo e em cima. Vou colocar a fitinha fazendo uma gravatinha, eu encaixo pela frente, aí fica uma barriguinha aqui atrás, depois eu enfio o fiozinho nessa barriguinha e depois é só puxar. E aí eu já tenho a minha gravatinha de fita na minha tag de canvas. Vou colocar a cola de silicone também e já vou grudar ela aqui ao lado. Reparem que ela sobrepõe o círculo mesmo, tá? Agora eu tenho esse quadradinho que tem várias flores. Quem quiser pode arredondar os cantos. Eu vou colar ele aqui embaixo, logo em cima dessa folha do próprio desenho do papel. Tanto faz o lado das flores, o que você quer que apareça, tanto faz. E eu deixei uma pequena margem sobrando na direita também, mas eu usei a minha folha de referência para encostar. Esse papelzinho, que a gente cortou 10 por 8, eu vou arredondar o canto também. Na hora de colar, eu vou deixar mais ou menos 2 fileirinhas de flores. E na hora que estiver aparecendo a terceira fileirinha, eu vou colar.
e vou deixar ela sair um pouquinho para a minha direita. Mas se o seu papel não ficar exatamente como o meu, não tem problema, vai encaixar do mesmo jeito, tá? Isso aí é mais uma referência para você ter da posição. Passo a cola de silicone, que vai grudar mais rápido, e já venho e coloco. Olha como é que fica bonita essa parte da textura por baixo. Não dá para ver tanto, mas fica um detalhe bem legal. Agora a gente vai encaixar o nosso shaker box, que é o nosso foco principal. E eu vou escolher aqui algumas flores aleatórias, não tem uma regra. Você vai escolher aquelas que você quiser. E vou meio que encaixar por cima ou por baixo aqui da minha moldura, de forma que eu não tampe os furos depois para encaixar a argola. Quando eu achar a posição que eu quero, eu começo a colar as flores. E já posso colar a moldura também. Os enfeites, eles têm que estar encaixados. Eles, quando ficam soltos, é meio estranho, parece que eles ficam perdidos. Mas quando você consegue encaixar eles, uma coisa em cima da outra, ele dá uma conexão muito mais legal para o seu projeto. Esse adesivinho aqui é da Prima Marketing, essa gaiola. Ela já vem pronta e já tem fita banana. É só você passar uma colinha, porque eu não confio muito nessas colas, e posicionar ela, sobrepõe um pouquinho da sua moldura. Coloquei fita banana aqui no meu diamante maior. Vou sobrepor ele também. Lembrando que se você quiser colocar um pouquinho para cima ou para baixo, não tem problema, tá? Essa aqui é uma referência da onde eu coloquei. Coloquei um pedacinho de fita banana nesse coração, no lado esquerdo dele, para poder nivelar com o diamante. E passo um pouquinho da cola no lado direito do coração, que ele vai ficar em cima do meu diamante. Isso é para nivelar os dois na mesma altura da fita banana. Agora eu tenho esse Love You bem pequenininho, eu vou colocar ele em cima da minha gaiola, mas antes, quem quiser pode passar um pouquinho da carimbeira. Essas duas borboletas já vêm prontas, são da Prima Marketing também. E você vai escolher 2 lugares para encaixar elas. Eu coloquei nessas posições aqui. Se você quiser, pode encaixar mais alguns raminhos nas flores, até a hora que você achar que tá o suficiente de enfeite. E a nossa capa já tá pronta.